Olá pessoal, vamos hoje ter mais uma postagem aqui no nosso canal, respondendo a comentários, relatos de casos dos nossos seguidores. E hoje a gente vai retomar um tema que nós falamos sobre a possibilidade de pessoas com transtornos de personalidade narcisista se procuram ou se mantêm em tratamento, se vinculam a um tratamento psicológico. Então, hoje comentando um caso que nos chegou aqui de uma seguidora, né, que lança a pergunta que ao se ver num relacionamento com uma pessoa em que ela identificou no parceiro traços de personalidade narcisista, relata que ele fazia sim terapia e ela não via mudanças, ao contrário, ela na convivência com ele via uma repetição e até um aumento, um alargamento, né, dos recursos que envolvem mentiras, inversões, né, uma série de tratativas, né, estressantes para um relacionamento dual. E ela se pergunta, é possível que uma pessoa se mantenha em terapia e o psicólogo, o profissional não identifique, né? Então, como se trata desse quadro de personalidade e também, por outro lado, o tempo de duração e como que se conduz, né? Isso depende muito de como a pessoa vai trazer esse quadro. A gente vai poder ter aí algumas possibilidades. Nós já conhecemos um pouquinho desse tipo de estrutura de personalidade, né? Que é uma personalidade que na interação com o outro procura testar muito o seu interlocutor. E o psicólogo ali vai ser um desafio, né? O psicólogo, que é um profissional, um especialista no entendimento dos processos mentais, dos processos afetivos, da psique, vai ser ali muito provavelmente testado a ferro e fogo. Só que, como a gente sabe, essas pessoas fazem esses testes, esses jogos, né, de uma forma bastante, por que não dizer até sedutora, agradável, envolvente. E até certo ponto, quando um paciente está conhecendo o terapeuta, né, é tido como a primeira fase até cabível, as defesas aparecendo, a pessoa aí no tete a tete, até que depois de um certo tempo o profissional poderá vir sim a identificar, né, com a continuidade, essa estrutura que está por trás das defesas iniciais que ali possam aparecer nas primeiras sessões. Então, o olhar clínico do profissional, com o tempo, tende a identificar, né, o quadro clínico do seu paciente e nessas defesas várias da personalidade narcisista, pode haver uma multiplicação ali de jogos, de entradas, que fazem essa pessoa se manter num patamar terapêutico ainda dessa interação dentro das defesas que estão ali à tona, que se tornam ali essa tônica sem que se consiga muitas vezes um avanço que vai implicar numa autorrevisão profunda para uma reestruturação. E muitas vezes a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela não está querendo realmente, né, proceder a uma mudança que a torne mais empática, que a torne a ter uma consideração pelo outro tanto quanto tem por si mesma. Ela pode demonstrar mudanças de aspectos, né, de forma de se apresentar, mas não necessariamente uma mudança consistente na sua base, na sua estrutura, gerando novos vínculos de forma espontânea, duradoura, né,
e regadas de afeto e cuidado. Então, são caminhos a serem trilhados ao longo do processo terapêutico, né, que muitas vezes podem levar até o paciente a desistir do tratamento se sentir que o psicólogo, já vendo o seu todo da sua estrutura, já vai buscar um outro tipo de processo e não mais trabalhar só em torno dos jogos de defesa. Então, se a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela sentir que ela está sendo conduzida para um processo de autorrevisão de base, muito provável ela pode, talvez, se desligar desse processo terapêutico e talvez até procurar um outro profissional, né? Mas que poderá, inclusive, repetir esses jogos, né? E se mantendo aí dentro desse quadro, que, como vimos, como outros quadros também, só a pessoa querendo mesmo é que ela muda.